Shalom, shalom, meus irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento, aqui diretamente do Falando de Bíblia. E hoje eu vou responder o meu amigo Léo de Jesus, que está lá integrado junto ao Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. Ele me mandou um print de uma página de um pregador de 12 anos. Eu vou ocultar o nome, porque é uma criança, tem 12 anos, e está lá, agendas abertas. Não é só essa criança, não. Tem outras, até com menor idade de 12 anos. Assim como tinha uma missionarinha aqui em São Gonçalo, que por muitas e muitas vezes a família explorava, né? Colocando a mão nos enfermos, botando a criança para expulsar demônios, para pregar na igreja, botando a garota meia hora para orar lá. Irmão, você instruir a criança no caminho que deve andar, conforme o conselho salomônico, ok. Em casa, no culto doméstico, seu filho vai fazer aquilo que você faz. Se você ora, se você lê a Bíblia, se você fala bem das pessoas, se você fala de Deus, seu filho vai ser uma pessoa que vai ler a Bíblia, vai falar bem das pessoas, vai amar a Deus. Agora, se você fala mal das pessoas, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de orar, seu filho não vai gostar de ler a Bíblia, não vai gostar de orar, ainda vai falar mal das pessoas. O seu filho é, como diz a psicologia, o reflexo dos pais. O reflexo dos pais. Isso é um dado da psicologia a partir de Freud, ok? Então, a Bíblia, ela nos adverte a instruir a criança no caminho que deve andar. Ou seja, já viu a criança quando está andando, que você pega na mão e vai instruindo, e vai ensinando passo a passo, igual quando você leva na escola as primeiras vezes, até aprender a atravessar a rua, e tem criança que, mesmo depois que virou adulto, não sabe atravessar a rua direito até hoje. É complicado. E aí, você tem como responsabilidade bíblica de instruir, não de se aproveitar, ok? Não de se aproveitar. Porque eu estou vendo crianças que o pai coloca a filmagenzinha dele lá cantando, ou até mesmo na hora do seu momento comum, e eu já trabalhei em escola particular, na cidade de Itaboraí, eu vi os filhos do crente imitando os mistérios. Aí as outras crianças falaram assim, Tique, o que ele está fazendo? Eu falei, sei lá, pá. Ele deve estar sentindo dor de barriga, deve estar sentindo que alguém espetou ele, ou está tendo algum fantasminha coçando ele, sei lá o que está acontecendo. Que as crianças são curiosas. Só que aí você vê uma criança que pega a parte do culto e leva para o lado de fora, bota a mão na orelha e... Eu até entendo que a criança, vendo alguma coisa no culto que chame a atenção, ela vai querer fazer igual. O movimento da mão, o falar em línguas. A criança é curiosa. Agora, você forçar uma criança a pregar, a cantar, a sair pelo meio da igreja e colocar as mãos sobre as pessoas, irmãos, a profetizar. Eu não tenho dúvidas que Deus use quem quer, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas eu coloco em xeque aqui alguns pais que ficam treinando seu filho até como falar em línguas. Fazer cara de vaso, não é assim que eles falam? Eu estou no meio pentecostal, eu sou da Assembleia de Deus, gente. Manaio, terra, eu entendo os paranauê desse negócio aí, sou da Assembleia, irmão. Agora, o que eu não entendo é, como é que eu tenho a capacidade de colocar um jugo tão pesado numa criança? Como é que a criança vai saber interpretar uma cabeça de um oriental? A Bíblia já é um livro complicado para adulto. Como é que ela vai pregar sobre Noé, por exemplo? Como é que ela vai pregar sobre a criação? A luz que passa a existir antes do sol. As águas de baixo e de cima. E o mesmo material da água que cria os peixes, cria também as aves dos céus. Como é que eu explico
sendo criança, que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú? Como é que uma criança pregando vai explicar sobre predestinação, sobre eleição? Falar sobre o poder do pecado, o poder destrutivo do pecado. Como é que uma criança vai falar do amor de Deus de forma verdadeira, como diz as Sagradas Escrituras, se ela ainda está interpretando ainda aquilo que é o texto que ela está aprendendo na escola, aprendendo a interpretar? E aí, alguns pais exageram, saem empurrando a criança. Por quê? Porque a criança tem capacidade de gravar, a criança tem capacidade de fazer determinadas coisas, é um artista mirim. E aí o que acontece? A criança vai cantar um corinho, igual aconteceu aqui, eu já falei de outra época aqui, do JA. A família forçou, daí o resultado. Irmão, tudo forçado dá problema. Tudo que nasce de forma prematura dá trabalho. Para de ficar forçando a barra. Para de querer que seu filho seja uma coisa que Deus não projetou. Irmão, eu até aplaudo você que deseja o melhor para o teu filho. Você é pai. Mas tem coisa que não é para uma criança. Outro dia eu vi uma criança falando numa grande igreja, porque o pecado desta igreja está fedendo diante da narina de Deus. Bom, se eu estou como pastor lá na hora, eu falo assim, irmão, qual é o pecado? Já falei para adulto, não vou falar para uma criança. Você está ensaiando lá com o papai está com implicância com alguém, e aí fala isso aqui, porque o pai às vezes não tem coragem de falar, mas manda o filho falar. Ou então diz assim, não, é coisa de criança. Falando de Bíblia, Mateus, capítulo de número 19, verso 13. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. 14. Jesus, porém, disse, deixai os meninos, e não os estorveis, ou não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Palavras de Jesus, não os estorveis. Em outras traduções, não os embaraceis, não atrapalhem essas crianças de me conhecerem. Porque hoje você coloca um jugo que você não pode explicar para a criança, você, às vezes, fala coisas para ela fazer que ela não vai saber como defender, aí ela prega uma coisa na igreja, tá um amiguinho da escola vendo ela pregar, chega na escola e pergunta, mas quem é Jesus? Igual outro dia eu cheguei na barbearia, um molequinho falou assim, ô pastor, qual era a cor de Jesus? Aí eu falei assim, por que você está me perguntando isso, menino? Não, porque na internet, quando você joga no Google, Jesus não era aquele louro lá, de olhos azuis, como diz os mineiros, de olhos azuis, cabelo loiro. Não. Eu falei, como é que era Jesus? Jesus era negão. Eu falei, é mesmo? Como assim? Ele, pastor. Ele era criado no deserto lá da Palestina. Eu falei, mas Jesus não era palestinense. Aí você tem que explicar. Aí depois ele falou assim, mas o pastor outro dia também disse que Jesus não tinha beleza e nem formosura. Ele era muito feio. Eu falei, caramba, rapaz. E aí, você tem um outro problema. Você tem um problema de que você está querendo formar uma coisa que o produto vai dar pau lá na frente, vai dar ruim. Então, pai, mamãe, titio, titia, pastor, seja seletivo no seu púlpito. Criança tem que sentar para aprender. Criança tem que sentar para ser ensinada. Enquanto ela não tiver consciência daquilo que ela está sendo ensinado para ela, ela não pode levantar para falar. Então a gente fica, assim, muito preocupado porque, em alguns casos, você pode denunciar um trabalho que essa criança está fazendo porque está enchendo o bolso do pai e da mãe de dinheiro, estão forçando a criança a fazer uma coisa, a criança não vai mais na escola, a criança não brinca mais na rua,
A criança não faz mais coisas de criança. Aí a criança fica um robozinho adulto, só que numa forma pequena. E aí você atrapalha a criança de se desenvolver. E aí fica o meu alerta para você. Deixa a criança ser criança. Não embarace o seu caminho, não atrapalhe o seu caminho de conhecer Jesus. Mas também não queira fazer desta criança um instrumento pelo qual você vai se dar bem e vai ganhar dinheiro. Larga de ser malandro, larga de ser malandra, larga de ser esperto, desperta, porque você pode estar atrapalhando o seu filho e a sua filha e colocando um jugo que amanhã ele vai odiar a igreja, vai odiar o meio evangélico, vai odiar a Deus. Por quê? Porque ensinaram a ele uma coisa totalmente diferente da Bíblia. Que Deus nos dê sabedoria para tratarmos as nossas crianças. Meu irmão Léo de Jesus, Deus lhe abençoe muitíssimo. Grande abraço para você que me mandou essa notificação. E aqui está a minha resposta no Falando de Bíblia.